Se você ainda não está tendo resultado com alguma coisa, é porque existe algo que você ainda não sabe. Isso, cara, é a maior verdade de todas se você está tendo dificuldade com alguma coisa ou se não está dando certo. Ah, marketing digital não deu certo para mim. É porque ainda existe alguma coisa que você não sabe. Não está tendo resultado? Tem alguma coisa aí que... Tem alguma coisa aí no meio aí que tu não sabe. Como é que você faz para você saber? Google, tá? Google, testando outras coisas. Não é desistindo. Desistindo não faz você descobrir qual que é o problema que tu tá tendo na tua vida. Desistir joga você em outro problema, que é o problema do fracassado. Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Primeiro você precisa ser para ter. Se você inverter essa ordem, você não vai conseguir o que você quer. Eu posso colocar R$1 milhão na sua conta, se você estiver despreparado, provavelmente você vai perder esse dinheiro. Ok? Então, eu li uma frase num livro do Napoleão Hill que dizia o seguinte: vista-se como pessoas ricas, se você quer ser alguém bem-sucedido. Quem não tem nada, como fazer? Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Você sabe com o que eu mais aprendo? Com hater, cara. Hater são os melhores para você conseguir aprender. Eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas, bonitinhas, não teriam coragem de dizer na sua cara. E Eminem uma vez disse uma coisa: críticas não me abalam, elogios não me iludem. Essa é a maturidade emocional que você tem que ter. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. As pessoas às vezes estão confortáveis demais, elas têm as pílulas de motivação. Quando veem o Finch postando algo, nossa, legal, quero ter também. Da meia-noite vou assistir um filme. Eu não fazia nada a não ser trabalho. Era uma obsessão frenética. A vida é um momento e não há futuro. Faça sempre queimar com a chama mais forte. Uau! Ok? Essa é a minha filosofia. É por uma vida extraordinária que eu me apegava quando eu comecei a fazer o que eu faço. Primeira dica então para você construir um bom front-end, analisar o mercado americano. Rapidinho aqui, por que o mercado americano é tão bom para ser analisado? Desde quando tu acha que começou o marketing digital aqui no Brasil? Com força, ganha força. 2015 pra cá. 2015. 1998, ClickBank já estava no ar arregaçando milhões de dólares em vendas. Então, front-end, analise o mercado americano que eles estão anos na nossa frente, ok? Back-end, criar um bom produto para você fazer o cliente comprar teu produto e olhar com um sorriso no rosto pro celular. Caramba, valeu a pena os R$197 que eu paguei pelo conteúdo? Se fosse resumir tudo que aconteceu na sua vida, esses 10 milhões faturados, tudo, uma palavra, o que você resume, cara? Dedicação. Se você fosse dar uma dica para os jovens conseguirem o seu primeiro milhão, o que você pode falar, cara? Primeiro milhão? Cara, ótima pergunta. E a resposta pode mudar a vida de milhares de jovens. Primeiro milhão de reais. Escolha um trabalho que você goste de fazer. Porque jovem desiste muito fácil, mano. Porque mora com os pais, não tem nada pra... Tipo, não tem um compromisso. Então escolha algo que você levante por vontade de fazer. Tu vai na escola porque teu pai te obriga ou porque você quer ir? Você tem que escolher algo que você vá por vontade de ir mesmo, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aprenda com os melhores. Quem são os maiores desse nicho? Por exemplo, quem são os maiores do marketing digital? Para mim, Russell Brunson, Stephen George, pessoas que já fizeram múltiplos 9 dígitos de dólar em vendas online. Esses caras que eu olho, mano, tu é meu mentor, velho. Sabe, tudo que eu sei eu aprendi com eles, assim, obviamente aprendi muito com outras pessoas também, mas 60%, 70% foi com eles. Bora então, lá. escolha o mentor e ó,
Vale bala. Bora lá. Qual é a pessoa que te inspira, cara, Que me inspira, do lado do seu pessoal? Kobe Bryant. A Mamba Mentality que ele criou, que significa tentar ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Estudem isso. Isso daí mudou a minha vida por completo. Cara, Kobe Bryant. qual que é a maior dúvida dos seus seguidores hoje? Uma dor da galera, qual que é? Eles não sabem como criar um produto PLR. Eles acham que existe algum segredo que ninguém fala. Mas eu vou falar aqui agora se você nunca ouviu. Copy. Produto PLR, o segredo é a copy. Entregar um bom produto também. Esse é o segredo. Se você tivesse hoje um telefone mágico, você pudesse ligar pro Kaique no dia que você conheceu o PLR, qual conselho você daria para o Kaique? Essa pergunta vale milhões de reais. Crie muitos produtos, rode muitos anúncios. Se o produto parar de vender, o problema é o anúncio, não é o produto. E se arrisque mais. Eu teria feito mais coisa. Por que que eu, logo no primeiro mês que eu lancei um PLR, eu já não lancei 5? Porque eu sabia, se eu sabia criar um, eu sabia criar 5. Falta de dinheiro. Como é que eu poderia ter resolvido isso? Se virado, arrumado dinheiro. Eu teria feito isso, porque eu estava disposto a assumir o risco de falhar. Só que ao mesmo tempo eu estava disposto a assumir o risco de ser muito bem sucedido em um curto espaço de tempo. Só que não tá ruim, né? 1 ano e 6, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8, 10 milhões de reais. Tá, Né? pô. Será que tá feio? Nem você imaginava isso, né? Só que, pois é, mano. Se você tá começando agora, se tu se aproxima de mim, se tu senta aqui e eu te falo tudo o que eu poderia ter feito diferente, esse cara ele vai ter resultado mais rápido que eu, mano. E é por isso que uma mentoria minha deve valer milhões de reais. Eu chego pro cara e falo, mano, ó, não erra nisso, não erra nisso, não erra nisso. Faz isso, faz isso, faz isso. Encurtei a vida do cara, tipo, tirei 1 ano de atraso da vida do cara. Maior dificuldade, pessoas podem dizer que são os bloqueios do Facebook. Eu, com 10 milhões de reais faturados com PLR, digo que é você criar um bom produto. Estratégia para vender e o conteúdo do produto, para você fazer o cliente ficar satisfeito com o teu produto. Então, quando você me pergunta, Finch, você imaginava que teria tudo o que tem hoje? Eu respondo, é óbvio que sim. Claro. Para mim, a maioria dessas coisas não são surpresa. Eu imaginei isso. Como eu não imaginaria que teria uma Ferrari, uma Lamborghini, uma casa, a aposentadoria dos meus pais? Se isso tivesse chegado antes de eu ter imaginado, eu estaria o quê? Despreparado. Perdido. Logo, eu teria invertido aquela ordem. O ser para ter. E o que emociona o Finch? Boa pergunta. O que me emociona? Experiências. Literalmente. Pode compartilhar um? Claro. Eu contei isso uma vez, talvez poucas pessoas saibam, mas eu tive uma experiência de filme, praticamente. Eu vi que a minha vida, num certo momento, num certo dia, num certo local, era um filme. Todos os detalhes eram detalhes de um filme, de um set de gravação, de um filme do 007, por exemplo. E quando eu estava naquele lugar, o restaurante mais alto do mundo, o Atmosfera, no Burj Khalifa, em Dubai, mais de 150 andares, olhando um pôr do sol entrando sobre o vidro, cobrindo toda a mesa. Diante a mim, uma comissária de bordo, loira, linda. Um drink na mesa, frutas com comidas banhadas a ouro. Eu comecei a pensar, meu Deus, olha onde eu estava 8 anos atrás. Quem era o Finch há 8 anos atrás? Quem acreditava que um dia eu poderia chegar aqui? Isso está demais. Isso é mais do que eu imaginei. Eu cheguei até a pensar, será que eu mereço isso? Em alguns momentos você tem esse questionamento por alguns segundos, porque o impacto é muito forte. É um choque de realidade muito grande. Eu me recompus e pensei, sim, eu acho que eu mereço isso. É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. E quando eu voltei para o meu hotel, que não era no Burj, eu tinha a visão da janela completa no Burj. Já estava à noite. E eu pensei o seguinte,
cara, que experiência foi essa? Olhando lá para cima, lá para aquele andar. E eu pensei, o dia que eu tiver 80 anos e pisar nessas ruas de volta e olhar para cima, naquele prédio, eu vou lembrar que um dia o Finch esteve ali, com aquele cenário de filme, vivendo aquela experiência. Eu chorei como uma criança. A vida é sobre experiências.